Sobre Gustavo Scarpa, pode sair ou não? Tem novidade. Vamos falar sobre Sampaoli, tem uma notícia muito interessante nesse vídeo do Tanaka, vamos falar sobre isso. Deixa o like agora, ajuda demais o nosso trabalho. Curte o vídeo, tamo junto. Inscreva-se no canal, clique em inscrever-se. Ativa o sininho das notificações. O lateral esquerdo, Juninho Capixaba, de 28 anos, pertence ao Red Bull Bragantino. As negociações avançaram nas últimas horas com o Galo. Flamengo também tem interesse nesse jogador, mas no Galo a projeção seria maior, até porque Caio Paulista já foi devolvido ao Palmeiras e Guilherme Arana há uma possibilidade de transferência nesta janela. Os representantes do jogador veem com bons olhos a vinda dele para o Atlético. A negociação seria em definitivo, com um valor em dinheiro, mas empréstimos. Um desses nomes seria do volante Patrick, ex-jogador do Palmeiras, que esse ano conviveu com lesões no Galo. O torcedor, e tem todo o direito, né? Ele tá na sua função de acreditar, de esperar por algo melhor. E por outro lado, quem fica com o papel de advogado do diabo é o diretor do clube, né? Que tem que fazer conta, tem que colocar tudo mesmo na ponta do lápis. Sampaoli, ele participou, tá? Vamos dizer assim, das demissões que tivemos entre membros da comissão técnica do Galo. Tivemos a saída, por exemplo, de um grande ídolo, Éder Aleixo, algumas outras saídas. E o Sampaoli meio que participou disso, tá? Muita gente tem aquela fala, e é verdade, né? Ele até diz no vídeo dele, e é verdade. Muita gente, se não trouxerem o que o Sampaoli quer, se não trouxerem os grandes nomes, o Sampaoli vai embora. Segundo ele, não tem nada disso. Inclusive, diretoria e Sampaoli já estão bem alinhados. Ele entende, sabe a situação do Atlético, não é a mesma lá de 2020, 2021, quando, na minha opinião, eles pensavam grande, né, e trouxeram grandes nomes, mas sabe que da dificuldade financeira e tudo, então não tem isso dele deixar o clube se os nomes não chegarem e tal, tá? Não vai deixar o Galo então por falta de reforços ou da qualidade que ele quer, tem que ser o primeiro, o segundo nome da lista, não é bem assim, tá bom? Então ele já tá mais compreensivo, é um Sampaoli diferente, né? E algo também importante, ele está autorizado aí a conversar com os atletas, né? O atleta tem uma lista, né? O Atlético, o Sampaoli tem uma lista. E ele está autorizado não a negociar, mas a ligar para o cara e falar: e aí, você tem interesse em vir? Quero contar com você aqui e tudo. Então ele já está autorizado a isso, tá? Então são informações importantes, principalmente essa de que ele não vai deixar o Atlético, não vai ameaçar deixar o clube e tudo, se os grandes nomes não chegarem, tá, gente? Antes de mudar de assunto, só contar que Guido Rodrigues, volante argentino de 31 anos de idade que pertence ao West Ham, entrou no radar do Atlético a pedido de Jorge Sampaoli. O jogador tem contrato só até junho de 2026 e tem atuado bem pouco na Premier League. Thiago, só o Júnior Santos e o Rony custaram juntos praticamente 90 milhões. Misericórdia. Os dois juntos. Então, teve dinheiro, né? No início do ano, o Galo gastou 130 milhões, quase 140. E teve dinheiro, mas gastou mal. Agora, falando do jogador que tá bem na base, Thiago, a gente fala muito do Gabriel Veneno e do Mosquito, né? Isso. São as grandes promessas. Mas o Riquelme foi para a seleção sub-17, um atacante do Galo, e teve 2 amistosos contra o Paraguai agora, na preparação para o Sul-Americano. Ele fez 2 gols, uma assistência, decidiu os jogos por lá. E ele já tinha ido bem no Campeonato Brasileiro Sub-17, 6 gols e 8 assistências. O Galo foi campeão brasileiro Sub-17. Então, é um garoto aí para se olhar também, viu, Thiago? Riquelme, tem muitos Riquelmes, cara, né? É impressionante muito a quantidade de Riquelme que apareceu no futebol brasileiro. Scarpa autorizou o empresário dele a buscar opções no mercado, e essa é a primeira vez que ele faz isso no Atlético, tá? Então o Scarpa já está pensando em um novo clube, não que ele está forçando a saída, nada disso, mas talvez vendo que o Sampaoli não deve contar tanto com ele, ou que o Sampaoli não faz questão da permanência do Scarpa, até porque ele foi pouco utilizado em momentos muito importantes. Ele foi preterido até pelo Rony, por exemplo. Então o Scarpa deve estar imaginando aí que novos ares, né, será algo importante para ele. No Atlético não querem a sua saída. Se não chegar, né, com uma proposta muito boa,
O Atlético não pretende liberar, é um jogador importante, vamos falar a verdade? Tem muita gente para ir embora antes do Scarpa, né? Eu nem acho que é um jogador indispensável, assim, insubstituível, não acho. Mas tem muita gente ali para ir embora antes dele. E o Tanaka trouxe informação também que clube da Alemanha, da França e clubes do Brasil já sondaram a situação aí do Scarpa. Então pode ser que em breve a gente tenha alguma novidade com relação a isso. Tá aí o Gustavo Scarpa, ele tem 31 anos, avaliado em 6 milhões de euros aqui no Transfer Market, contrato até dezembro de 2027, então tem mais 2 anos de contrato com o Atlético. E se a gente pegar aqui, o Galo pagou 5 milhões de euros para comprar o Gustavo Scarpa quando ele estava no Nottingham Forest, né? O Atlético apostou aí no Scarpa, ele foi muito bem, principalmente com o Milito, né? Com o Milito ele chegou a jogar, deu uns momentos ali muito bons. Tá aí os números dele que realmente não são lá grandes coisas, mas a gente sabe que ele é um jogador de muita qualidade técnica, né? Enfim, quero saber a sua opinião. Você acha que o Atlético deveria aí liberar o Scarpa e trazer uma outra referência técnica ali nessa ala direita? O que você pensa? Comenta aí. O Galo vai começar o Campeonato Mineiro com alguns garotos aí do Sub-17 que foram campeões e o Sampaoli fez questão de dirigir esse time no início do ano. Então vamos ver aí com o Sampaoli no Mineiro essa meninada do Galo aí. Ô Cláudio, já que estamos falando de base, o Atlético anunciou uma saída importante, né? Uma mudança forte aí na base do clube, a saída do coordenador de performance, que havia chegado cheio de pompa, de status, né? Que tinha vindo do Flamengo. O homem já saiu. É o Pedro Menezes, Thiago. Ele estava no Atlético desde abril deste ano, como coordenador de performance das categorias de base, e ele se despediu nas redes sociais. Mas, enfim, é saber gastar melhor o dinheiro. É claro que o investimento ele é fundamental, a depender da sua perspectiva. Eu quero uma vaga na fase de grupos na Libertadores. Então você vai ter que investir, cara. Porque você vai brigar com o Botafogo, você vai brigar com o Cruzeiro, você vai brigar com o Fluminense, você vai brigar com o São Paulo, com o Bahia, que é do Grupo City, que são clubes que vão investir um bom dinheiro para brigar pelo mesmo que você. E eu nem cogito colocar Flamengo e Palmeiras, porque nenhum outro clube no Brasil vai ter a condição de brigar em termos de investimento com esses dois. Só lá na frente, se tiver uma mudança administrativa e financeira, a gente pode colocar o Corinthians nisso aí. Os outros não. Os outros, vez ou outra, vão chegar, como o Atlético chegou, como o Botafogo chegou, como o Fluminense chegou, podem ser a exceção da regra. Beliscar alguma coisa Isso, ali. mas via de regra vai ter Palmeiras e Flamengo todo ano chegando em alguma coisa. O Galo precisa ser assertivo. Assertivo nas saídas, assertivo nas chegadas. Algo que não conseguiu ser nas últimas 2 temporadas. Ou na última temporada, vamos dizer assim. Porque em 2024 ainda tinha esses jogadores que o Cláudio citou aí que renderam ao clube um bom dinheiro. O Atlético foi finalista da Libertadores, da Copa do Brasil. Mas esse ano de 2025, exclusivamente, o Galo gastou mal o dinheiro que investiu. Se a gente for somar aí o que o Palmeiras e o Flamengo venderam também, realmente são somas significativas, né? Você tem vários jogadores importantes que foram vendidos muito jovens, né? Oriundos das categorias de base, que dão ao clube a possibilidade de fazer novas contratações. Para citar 2 aqui no Palmeiras como exemplo, o Endrick e o Estevão, né? Quanto que não renderam esses meninos, primeiro tecnicamente, né? E depois financeiramente. Então é um caminho que a gente entende que seja fundamental, e o Atlético especificamente também tá mais atento a isso, né, Tiagão? É o que o Alê falou, talvez a grande saída para os outros clubes, e nos outros eu cito aí Cruzeiro, Atlético, Botafogo, Fluminense, é a base, cara. Eles não vão ter jamais a receita que o Flamengo tem. Por conta do tamanho da dimensão do Flamengo em termos de torcida, um clube nacional, tem várias cidades do país, a torcida do Flamengo é a maior, inclusive das equipes que estão ali naquela cidade. O Atlético ele precisa começar a fazer receita na base. Base é investimento, não é custo. E ao longo dos últimos anos o Atlético parece que encarou base como custo. Sampaoli, abre aspas, Sampaoli vai sair do Galo, a diretoria não vai trazer os reforços que ele está pedindo, tem vazado aí vários nomes da lista dele, a lista dele é muito boa, por sinal, um nível bem legal, né, a maioria, né, não todas, mas a maioria,
O Sampaoli vai sair porque o Galo não vai trazer as contratações que ele quer. Fecha aspas. É isso que eu tô ouvindo em bastante grupo de WhatsApp, na internet, na mídia. Pessoal, informação que eu tenho, fiquem tranquilos. Sampaoli está 100% junto com a diretoria. Um planejamento 100% em conjunto. É um tripé, tá? Você que está assistindo esse vídeo, entenda. O Galo hoje no mercado é um tripé, que as bases do tripé são Siga, Paulo Brax e Sampaoli. E acima disso, obviamente, o Rafael Menin que dá a autorização final. Tudo tem que passar por ele, tá? Mas o futebol do clube hoje, em relação à contratação, busca no mercado, Siga, Sampaoli e Paulo Brax. Para vocês que não sabem, o Siga está com a sala ao lado da sala do Paulo Brax. Não era assim. O Siga transferiu a sua sala para ficar numa sala ao lado da sala do Paulo Brax para trabalharem realmente próximos 100% do tempo que eles estão em trabalho na cidade do Galo, na Arena MRV, entendeu? Então, o Siga está hoje com a sala interligada, separada por uma parede, colado com o Paulo Brax, e o Sampaoli está por trás de tudo. O Sampaoli trabalha em conjunto com o Siga, tá? E prestem atenção, o Sampaoli vai embora porque o atleta que ele quer, o Galo não está trazendo. Não, o Sampaoli entende a situação financeira, o Sampaoli já foi passado pelo orçamento com o futebol, o que a gente vai ter para gastar, e ele entende perfeitamente que hoje o Galo não é Flamengo, não é Palmeiras, que pode contratar o nome que ele quiser. Então não vai ter devaneios, não vai ter loucura, e o Sampaoli não vai pirraçar, vamos dizer assim, pegar a pirraça e ir embora, largar o Galo, porque ele foi avisado, ele está de acordo, ele entendeu, concordou, entende a situação financeira atual, entende que o clube tem que andar da forma que foi passado para ele, e ele está de acordo, e ele vai fazer os seus pedidos em relação a esses valores, a esse orçamento que teremos futebol para o próximo ano. Então, fiquem tranquilos, Sampaoli pode ir embora por qualquer motivo, menos que prometeram X e entregaram Y. Não, o Sampaoli está ciente de toda a situação financeira e de como que o Galo vai ser no mercado, de uma forma um pouco menos agressiva, como outrora, outras oportunidades, e diferentemente de Flamengo e de Palmeiras. Temos a grana, teremos investimento, mas será feito investimento onde ele está totalmente colado. E outra, para terminar, para vocês entenderem, o Sampaoli tem feito ligações, intermediações, um primeiro contato com vários atletas, com autorização do Galo, não é pelas costas. Ele liga, pergunta para o atleta como é que está a situação, tem vontade de vir, como é que vai ser, podemos conversar, posso mandar a diretoria entrar em contato com você está disposto a vir, quero você aqui, vai encaixar no meu time assim, assim, assado, vai jogar em tal posição, vai exercer tal função. Sampaoli está autorizado, é ele quem de fato tem começado algumas das negociações. Foi assim com o Savarino, ele ligou também para o Eduardo Sacha, ele quem está pegando o telefone e ligando para algumas contratações, não todas, beleza? E ele tem essa autorização do clube, ele está totalmente interligado no projeto, no planejamento de busca de reforços e sabendo da condição financeira do clube. Então não vai ter essa de vou embora porque o Galo não trouxe quem eu quis. Não tem essa, tá? E ele está com carta branca, tanto para fazer reformulação do CT, de colaboradores, tanto para negociar, conversar, fazer o primeiro contato, porque questão de contrato, ele faz o primeiro contato, mas a questão de contrato não cabe a ele, aí é Paulo Brax, depois com a autorização do Rafael Menin e tal, mas fiquem tranquilos, Sampaoli está bem interligado com a diretoria nessa parte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fala massa, fechando mais um vídeo do canal, obrigado por acompanhar nosso trabalho até aqui, espero que as notícias tenham sido relevantes para vocês, fiquem à vontade para deixar a opinião de vocês sobre tudo que vocês viram aqui no vídeo. Senta o dedo no like aí, tá? Para dar aquela força pro canal. Muito obrigado a todos. Para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse canal traz notícias todos os dias do Galo para você ficar sempre bem informado. Então não perca tempo, faça parte da massa se inscrevendo no canal e também ativando o sininho de notificações, que é muito importante, que toda vez que sair uma notícia nova do Galo, você sempre será informado pelo YouTube. Fiquem à vontade para deixar todas as suas opiniões em relação a tudo que foi passado aqui no canal, no espaço de comentários do canal, tá bom? É muito importante seu comentário, ajuda demais o canal a continuar desenvolvendo e a gente sempre tá olhando e respondendo a todos, tá? Muito obrigado por acompanhar nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até a próxima, massa!